I keep forgetting you don't want me no more. I keep forgetting you don't want me no more. For the things that you say, I won't forget it anyway anymore. That you got anybody, you don't want me no more. And I don't know how to speak to you. Nossa senhora, improvisei tudo aqui, a letra, fui cantando para não ficar muito feio aqui. Essa é a tentativa de tocar I Keep Forgetting do Ringo, aliás, uma versão do Ringo, né? Olá pessoal, antes de mais nada, mais um vídeo aqui do canal Larry Beatles, da discografia comentada dos Beatles. E hoje eu vou falar deste disco aqui muito louco, o Old Wave do Ringo, um disco lançado em junho de 1983. Olha, esse foi assim, aquela época estava engraçada, viu? Eu também, como aconteceu com o Gontropo, aquela coisa, você está andando numa loja de discos assim, de repente você bate um disco lá. Porra, mas ninguém falou disso. Aqui no Brasil, pelo menos, eu não estava sabendo, né? Naquela época era muito mais difícil ler revistas importadas, assim, né? Até tinha aqui em São Paulo, mas e grana para comprar, né? Então a gente vivia na dependência das revistas nacionais aqui informarem. E ninguém falou do Guntropo e muito menos do Old Wave do Ringo. Então eu cheguei numa loja de discos aqui, por sinal tem até hoje perto aqui da minha casa, uma das melhores lojas de São Paulo, sem dúvida. E entrei lá, como eu fazia, dia sim, dia não, pra fuçar nos discos. Aí, de repente, pá! Old Wave, Ringo Starr. Essa capa maluca aqui. Lógico que eu comprei o vinil na época, né? E falei, caramba, mas que é isso? Disco novo do Ringo Starr? É, disco novo do Ringo Starr. Gente, o que aconteceu foi o seguinte: o Ringo, naquela fase, estava triste, assim, né? As gravadoras estavam perdendo interesse nele, porque ele simplesmente gravava discos e não vendia. Não vendia nada, quase. Vendia para os fãs, lógico, né? Claro que tinha fã, como eu, por exemplo, como vários outros, evidentemente, milhares deles, no mundo compravam os discos do Ringo, mas assim, era só. O Stop and Smell the Roses foi um bom disco, né? Eu gosto daquele disco, falei dele aqui, assim. É um bom disco, um bom trabalho, embora já meio deslocado ali dentro da evolução, vamos dizer assim, do rock, enquanto rock, né? Ah, não música tão comercial. Assim como os discos do Jorge, só que o Jorge tinha ele atraía, lógico, um interesse maior das gravadoras. O Ringo não. O fato é que o Ringo tinha assinado com a Boardwalk nos Estados Unidos, ele lançou o, o Stop and Smell the Roses e com a RCA no restante do mundo, né? Saiu o Stop and Smell the Roses pela RCA, inclusive aqui no Brasil. Só que como o disco não vendeu nada e o Ringo era definitivamente assim, vamos dizer, em termos de vendagem, extra colecionadores de Beatles, já um ponto fora da curva para as gravadoras sedentas de lucro, então elas simplesmente dispensaram o Ringo. A RCA simplesmente, a Boardwalk nos Estados Unidos falou, olha, acabou, não precisa nem entregar mais nada pra gente, que a gente não vale a pena a gente lançar seus discos. E assim foi com a RCA também em muitas localidades, né? O Ringo começou a gravar um novo álbum em março de 1982, produzido pelo Joey Walsh, de quem ele era muito amigo lá desde os anos 70, né?
E o Joey passou a produzir o álbum para o Ringo, adivinhem aonde? Lá no rebatizado Startling Music, o estúdio caseiro do Ringo, que ficava em Twickenham, mas como eu sempre confundo os nomes, em Ascot, onde o John Lennon morava e onde ele gravou o Imagine. O Ringo foi lá, comprou a casa do John, tinha comprado a casa do John um tempo antes, né? E lá ele remodelou todo o estúdio, tal, passou a morar lá na Inglaterra, tal, nessa casa e montou lá o Startling. E foi lá que ele gravou o Old Wave, basicamente inteiro, durante o ano de 1982, ou melhor, durante o primeiro semestre de 82, até julho de 82 ele gravou esse disco lá, com participações de músicos, como sempre, muito bons de estúdio, como o Mo Foster, contrabaixista, como o John Entwistle, do The Who, contrabaixo também, numa faixa, para ser mais sincero, o Eric Clapton nessa faixa. Bom, eu vou falar aqui. Só que esse disco ficou um ano, assim, na gaveta, até ser lançado finalmente em junho de 83. E ele saiu somente no Canadá, pela RCA do Canadá, saiu aqui no Brasil pela RCA ainda, como você vê, algumas subsidiárias da RCA lançaram o disco ainda, mas a matriz lá na Inglaterra, evidentemente, não se interessou, né? E o disco não saiu nem na Inglaterra, nem nos Estados Unidos. Repetindo, Brasil, Canadá, Alemanha, acho que Nova Zelândia e no México. Exatamente nesses países apenas o Old Wave saiu. E como sempre, passou completamente batido pela crítica, completamente batido, vamos dizer, pelo grande público, como já era de se esperar. Só mesmo os colecionadores de Beatles, completistas, como eu, por exemplo, é que compraram esse disco. Mas sabem de uma coisa? Esse disco é simplesmente um dos melhores discos do Ringo Starr, sem brincadeira nenhuma. É um baita de um disco. É um disco pesado, muito bem gravado e produzido, e pesado principalmente porque o Ringo resolveu caprichar na força, nas baquetas, e o Joey Walsh com a guitarra dele, com a energia dele. O Joey Walsh, eu tenho a impressão que parece aqueles caras que se você rela neles assim, né? Parece estrela do mar, né? Você rela, você tá... Água viva, não é estrela do mar, água viva. Você rela nele, você toma um choque. Então esse disco é um disco ótimo, excelente. Claro, é um disco despretensioso, como todo disco do Ringo. O Ringo nunca grava um disco para ser assim um Sgt. Pepper's, um Band on the Run. Claro, ele não tem punch para isso, mas ele pode e gravou vários discos excelentes, discos de rock, de pop rock, assim, deliciosos, que você põe ali para ouvir num fim de semana, tomando uma cerveja. Porra, é uma delícia, cara. Assim como assistir os shows da All Star Band em DVD também, uma delícia. E até ao vivo, como eu fui assistir aqui, quando ele veio aqui para São Paulo, fui 2 vezes. Adoro o Ringão. E, porra, ó, In My Car começa o disco. Excelente faixa, super rock. O Ringo e o Joey Walsh compuseram juntos. Hopeless, Alibi, Be My Baby, uma delícia de um rock and roll, assim, muito, um groove ótimo, excelente. She's About a Mover também, excelente. I Keep Forgetting, música que eu tentei tocar aqui, cantar. Ótimo número de rock and roll. O David Bowie, até por coincidência, em 83 ou 84, ele lançaria uma versão dele também dessa música no álbum Tonight. Picture Show Life é uma balada que eu acho linda, linda. La 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 pa 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 la 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 la. É a balada Beatle do disco. É ótima, é muito bonita. As Far As We Can Go é a única música que foi gravada fora do Startling Studio lá de Ascot. O vocal já tinha sido registrado em 78
pelo Ringo, ia entrar lá naqueles discos Bad Boy, provavelmente, mas foi descartada. Aí o Joey Walsh pegou, limpou o instrumental da época, regravou o instrumental todinho depois, à base de trucagens lá de estúdio, envolvendo sintetizadores e a tecnologia da época, e manteve só o vocal do Ringo de 78. Aí tem Everybody's in a Hurry But Me, que é o seguinte: um belo dia o John Entwistle e o Eric Clapton apareceram lá no Startling do Ringo para fazer jam session. Aquela coisa de músico milionário, né? Ah, Ringo, tá fazendo alguma coisa aí? Tô gravando um disco. Ah, pô, posso chegar aí pra gente tocar? Quem sabe a gente... Mesma coisa com o Eric Clapton. Então, porra, um belo encontro. Ringo, John Entwistle e Eric Clapton, né? Outros músicos aqui também. E é uma espécie de jam session que virou um rock and roll bem interessante de estúdio, assim, bem bacana. Só pela presença desses músicos já é uma faixa interessante. E Gone Down, que é uma música que encerra o álbum também, quase que uma jam session, né? Um número de rock, né? Também para finalizar um disco que eu considero excelente, né? Você vê aqui as composições. Em My Car é do Ringo, do Joey Walsh, do Mo Foster e do King Goody. Hopeless é do Joey Walsh e do Ringo. Alibi também, Joey Walsh e Ringo. Be My Baby, do Joey Walsh. She's About a Mover, do Doug Sam. Aí I Keep Forgetting é do Jerry Lieber e do Mike Stoller, clássicos compositores lá do rock and roll, fim dos anos 50, começo dos 60. Né? Os Beatles gravaram também, né? Se não me engano, meu Deus, vai me dar um branco aqui, mas os Beatles gravaram muita coisa dessa dupla aqui. Me deu um branco, gente, vai ter uma porrada. Quem estiver vendo esse vídeo e souber, escreve aí embaixo que a memória do Marcelão aqui já era. Aí vem Picture Show Life, do John Reed e do John Slate. Essa que eu acho uma balada lindíssima e super Beatle, né? As Far As We Can Go é do Russ Ballard, um compositor famoso por compor baladas assim bem pasteludas, né? E é a única música, assim, para te falar a verdade, para falar para vocês, que eu não gosto tanto no disco, a única. Aí vem Everybody's in a Hurry But Me, que é uma jam, né, como eu já disse, composta pelo Ringo, pelo Joey Walsh, John Entwistle, Eric Clapton e o Chris Stanton também, feríssimas. E o Gone Down, que é do Joey e do Ringo, né? Aí a versão em CD, que foi lançada em 94 pela Capitol, finalmente, nos Estados Unidos, tem o bonus track de uma versão, a versão original de As Far As We Can Go, né? Gravada em 78. Olha, gente, o CD, aliás, é uma raridade, também saiu de catálogo em questão ali de alguns anos, hoje é uma peça raríssima de colecionadores. É um disco espetacular, para não dizer outra coisa para vocês. Maravilhoso, fantástico. Quem não tem, que baixe na internet, que tente comprar o original, que tem o vinil. A edição em vinil você encontra fácil nos mercados livres da vida aí. E é isso, gente. O Ringo Starr Old Wave. Depois desse disco, o Ringo entraria assim num período ainda mais tenebroso. Ele estava bebendo muito, brigando muito com a Bárbara Bass, se entupindo de cocaína, vivendo uma vida assim, ele não parava quieto em lugar nenhum, né? Depois dessa temporada ali em Ascot, ele voltou a circular pelo mundo todo, o tempo inteiro, em festas e tudo, assim, foi uma fase bem difícil para o Ringo. Ele voltaria a tentar gravar um disco em 1987, um disco que até hoje permanece inédito, eu vou falar dele em breve. E enfim se recuperaria para valer somente em 1989, quando ele se curaria do alcoolismo, montaria a All Star Band e sairia pelo mundo fazendo apresentações e gravando ótimos discos com a All Star Band e solos também, como a gente vai falar aí nos próximos vídeos. Pois, peace and love, peace and love, peace and love. Valeu, pessoal. Curtições e compartilhamentos aí. Até o próximo vídeo.